Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Fernando Bambu Atmosfera. E é claro que eu também não posso deixar por menos e falar aqui um pouco a respeito do que está acontecendo pelo mundo afora, principalmente aqui no nosso Brasil, né? Em várias localidades do nosso país tem acontecido vários avistamentos de OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. E através disso me veio essa vontade de falar um pouco, né, como já falei aqui no canal outras vezes, a respeito dessas aparições, dessas comunicações, já que a gente sabe muito bem que muitas pessoas já têm despertado, né, esse interesse pelos OVNIs, pelos alienígenas, e muitos já têm feito muitos contatos também, não somente, né, numa área astral, por exemplo, um desdobramento astral, como também fisicamente, né, visivelmente acordado, igual foi o caso lá do Mike no Paraná, por exemplo, tá todo mundo falando a respeito, e isso só reforça. E agora vem o lançamento do filme também, do Steven Spielberg, né, o Dia D, que será o Descobertamento. Então, quer dizer, tem muita informação chegando aí, eu acho muito legal a gente poder também contribuir aqui falando a respeito. Eu que já tive experiências, né, também com avistamentos e também com sonhos astrais, eu posso trazer para vocês aqui um pouco daquilo que a gente tem que realmente elucidar as pessoas e preparar, né, na medida do possível, quem aceitar, tem gente que acha ridículo, né, e eu, muito pelo contrário, eu acho isso muito sério e também muito importante. Por que é importante? Por que as autoridades mundiais elas não aceitam, né, a princípio? Se bem que ultimamente eles têm colocado, os Estados Unidos principalmente, têm colocado muito aberto na internet, né, os casos, né, de avistamentos, de contatos e tal. E por quê? Porque não tem como esconder. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo vai lá e consegue, né, filmar alguma coisa, que foi o caso desse último avistamento que nós vimos aí pela internet, se eu não me engano, pelo Instagram do Mike, né? E foi uma parada bem intensa, bem real, porque o cara tá fazendo uma live e de repente ele vai lá e consegue ouvir sons diferentes e também filmar aquelas luzes no alto da montanha. Muito curioso. Já aconteceu comigo aqui também, pena que naquele momento eu não tinha como fazer o registro, não estava com o celular na mão, né? E também à noite, às vezes a qualidade não fica legal e acaba a gente não conseguindo registrar da forma como deveria registrar. Então todo mundo fica falando, poxa, mas sempre é um celular da antiga e tal. Não é, porque o que engloba, o que envolve, né, esses equipamentos aí, esses objetos, acaba que atrapalha um pouco a visualização deles, né? Parece que existe alguma coisa que atrapalha a qualidade de imagem. Então acaba que todo mundo fica se questionando por que está sempre filmado com a qualidade ruim. É por isso. Primeiro são as energias. Primeiro que eles vão se mostrando devagarzinho mesmo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês aí a respeito desses avistamentos é que muita gente não acredita e está na hora da gente começar realmente a falar, a focar. E por que isso é legal e é interessante? Porque existe uma questão evolutiva do ser humano. Nós precisamos abrir a mente para isso e fazer com que tudo isso seja mais light, mais suave, né? É claro que o desconhecido sempre assusta, põe medo, mas ao mesmo tempo nós temos que dar um passo adiante para entender um pouco toda essa conjuntura, né, vamos dizer assim, de seres dimensionais ou intergalácticos que já nos acompanham, nossa evolução, se é que estamos tendo alguma, né? A gente tem que estar sempre reforçando isso. E eu acho legal, acho interessante. Então, voltando aos governos, os governos às vezes eles hoje não tem muito como segurar, todo mundo está vendo tudo por aí, e então devagarzinho vão colocando para fora, vão liberando os arquivos, e aí a gente vai entendendo um pouco mais. Há aquelas pessoas que mesmo assim não acreditam, mas é por uma questão também de mente aberta. A gente tem que abrir a cabeça, tem que abrir, né, os olhos da alma para poder entender um pouco mais toda essa, eu posso dizer, dimensão astral que está rolando, e a gente tem que estar nessa questão da evolução realmente, e com certeza os nossos irmãos galácticos estão aí para nos ajudar a evolução. Eu acho que é por aí, e é muito bacana que todo mundo esteja vendo isso ao mesmo tempo, porque assim vai se criando uma certa opinião a respeito, se é verdade, se é mentira, e as pessoas vão interagindo sobre isso, e ao mesmo tempo o assunto está chegando, o que antes não acontecia.
Falar que viu um objeto no céu e virava chacota, né? Eu mesmo sofri muito com isso, né? De falar para os amigos, familiares e tal. Eu falei, Bambu, poxa, para com isso, é coisa de maluco, isso não existe. Sendo que as pessoas muitas vezes veem e não acreditam que estão vendo, entendeu? Acha que é balão meteorológico, que é balão, que é drone, enfim, né? Tudo. Antigamente era balão meteorológico. Depois a coisa evoluiu, agora são drones. Nunca é aquele objeto que a gente gostaria de ver claramente no céu, né? Como OVNI, como um meio de transporte dos ETs, vamos dizer assim. Então é isso. No meu canal Fernando Bambu Atmosfera tem alguns depoimentos com fotos, né? Que eu fiz esse registro e tá aí, eu vou botar para vocês aqui também, para poder chegar nesse link aí e acessar, poder ver um depoimento muito bacana que eu fiz num podcast e juntamente com outro amigo que é o professor Serginho, de inglês, ele mandou bem também, contou as histórias dele, tá tudo ali e vocês vão poder curtir, vão poder pelo menos dar uma olhada e fazer a análise de vocês. Eu acredito, tá? Não é possível que nós vamos ter a presunção de sermos os únicos neste universo tão vasto e achar que Deus não fez a coisa para todos. Fez para todos e muito mais. Fez para nós e fez para outros seres, né? Na questão evolutiva do universo. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos acreditar e isso muda todo um contexto global, porque vai mexer com religião, vai mexer com economia, vai mexer com um monte de coisas, vai mexer com tecnologia, vai mexer com saúde, uma série de coisas. Eu tenho certeza que é para melhor. E os pessimistas vão achar, mas e se forem do mal? Pô, tem gente boa, tem gente ruim. Também deve ter ET bom, deve ter ET ruim. O que cabe a nós é sabermos direitinho, naquele momento específico de contato, manter a calma, manter o espírito sempre postado para a luz, virado para a energia positiva, para que possamos ter uma conexão bacana, legal. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com a humanidade muito em breve. E o legal é que isso vai ser colocado muito em breve, todo mundo vai ver, todo mundo vai sentir, e aí aqueles que não tiverem olhos para olhar vão ficar, né, à deriva, né? E aqueles que abrirem o seu coração e a sua mente, com certeza vão dar um passo à evolução, porque é assim que tem que ser, é assim que vai ser, as pessoas querendo ou não, isso vai acontecer de uma hora para outra aí, e eu não sei se pode ser daqui a pouco, amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, enfim, eu não sei. Alguma coisa vai acontecer no decorrer do tempo. E tempo que a gente tem, né, com relação a esses estudos, porque já tenho muitos e muitos anos falando a respeito. Como eu disse no passado, muita coisa que hoje está sendo totalmente liberada foi colocada como invenção, como mentira, como fake news, como chacota muitas das vezes, mas graças a Deus estamos chegando no momento da grande descoberta que nós não estamos sozinhos nesse universo todo maravilhoso que Deus fez para nós. A gente precisa conhecer os nossos irmãos, caminhar, subir, ir para frente, enfim, fazer o que tem que ser feito para que a nossa estrutura mental, física, espiritual seja evolutiva sempre junto com esses irmãos que com certeza veio para nos ajudar. Muita luz, muita fé para todo mundo. Obrigado por estar seguindo aí o canal. Dê um like se possível, se inscreva no canal, enfim, dê essa moral pra gente aí, porque tem muito assunto interessante. E também tem o podcast Atmosfera comigo, que acontece todas as sextas, agora vai passar para quinta, para vocês seguirem lá aí no YouTube, através do Studio House Podcast e também pelo Fernando Bambu Atmosfera, nossos canais aí no YouTube. Tenho certeza que vocês vão adorar curtir, porque tem muito assunto bacana e curioso para vocês assistirem e colocar a opinião de vocês, tá bom? Beijão para todo mundo, muito obrigado por estar sempre seguindo a gente aí. Valeu!